E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael, o contador de histórias, e se você curte relatos de traição, histórias de separação, relatos de casais, infidelidade, confissões, você está no canal certo. Aproveita, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve. Eu gostaria de pedir um favorzinho de você aí que está me assistindo. Curte esse vídeo, isso me ajuda muito. E no final do relato, deixa um comentário me dizendo o que você achou da história de hoje, tá bom? E o relato de hoje a gente vai ouvir um relato de um casal, né, que estavam passando por problemas, né, conjugais, problemas no casamento e resolveram apimentar a relação, né, abrir o relacionamento e bora ver o que aconteceu depois disso, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. É estranho começar a contar isso, sabe? 20 anos de casamento parecem uma eternidade. Uma vida inteira construída tijolo por tijolo. Meu nome é Renato, eu tenho 45 anos e durante todo esse tempo minha esposa Cláudia, de 42, foi o meu porto seguro. A arquiteta não só dos nossos projetos, né, o projeto da nossa casa, mas da minha própria vida. Temos o João, que é o filho deles, né, o nosso filho que acabou de fazer 18 anos e está voando para a faculdade, né, começou a fazer a faculdade, o filho deles. De fora a gente era o casal perfeito de Curitiba. Eu, empresário bem-sucedido no ramo de licitações e prestação de serviço, no caso a profissão dele, e ela uma arquiteta muito bem requisitada, sempre muito elegante, dinheiro nunca foi problema. Conforto, estabilidade, tínhamos tudo em teoria, né? Mas ninguém tem uma vida perfeita, né, pessoal? Eu sempre fui um cara ativo, desde novo, rotina de academia, corrida, saúde em dia. Meu corpo respondia bem, minha cabeça estava sempre a mil. E se tem uma coisa que sempre me acompanhou foi a minha virilidade, digamos, acima da média. Tem um fogo, né? Minha testosterona sempre esteve lá no alto. Eu sentia um desejo constante, um fogo que mesmo após 20 anos não se apagava. Para mim o sexo era o termômetro do casamento, a conexão mais profunda, o jeito mais primitivo e honesto de dizer eu te amo, eu te quero. Concordo com ele. O problema é que para a Cláudia esse termômetro estava sempre marcando uma temperatura mais abaixo. No começo, na época do nosso namoro, desculpa, pessoal, no começo, na época do nosso namoro e nos primeiros anos de casados, era fogo puro. A gente se devorava, mas com o tempo a rotina, o trabalho dela, a maternidade, o interesse foi esfriando. Não era falta de amor, eu sei, mas era falta de tesão, de vontade de se entregar de corpo e alma. Ela sempre tinha uma desculpa. Estou cansada, a cabeça tá cheia, amanhã cedo tenho reunião. O ato sexual se tornou algo esporádico, quase uma obrigação para ela e não a celebração que eu sempre desejei. Eu me sentia desejado, eu me sentia rejeitado, era como ter um motor potente sempre ligado e pronto para acelerar, mas não ter estrada para correr. Aquela frustração foi se acumulando, virando um nó na minha garganta. Eu comecei a me sentir menos homem, mesmo sabendo que desculpa, mesmo sabendo que era só uma questão de libido dela e não de desempenho meu. A gente começou a brigar, mas não sobre louça ou filho, sobre a nossa cama. Eu a cobrava, ela se irritava, se sentia pressionada, mas ela sabia que eu estava certo, é, mas ela sabia que eu estava certo, que algo fundamental havia se perdido. O casamento estava nessa corda bamba, prestes a se romper. Era o amor de 2 décadas contra a frustração de um corpo que clamava por mais. E eu não sabia quanto tempo mais aguentaríamos assim. Ele não sabia quanto tempo ele iria aguentar com o casamento nessa situação, né? E é verdade, né, pessoal? Eu acho que isso é uma coisa muito importante no casamento, né? Fundamental, na realidade, o ato sexual, a relação sexual entre os dois. Como ele diz, é um termômetro, é uma forma, né, da pessoa dizer que te ama e é uma forma de você também retribuir esse amor, né?
A cobrança se tornara uma rotina amarga. Eu chegava em casa do trabalho com a cabeça ainda fervendo pelas licitações e, no fundo, esperando encontrar uma Cláudia mais disposta, mas raramente acontecia. Lembro de uma noite, estávamos na sala assistindo uma série qualquer e eu tentei tocar nela. Um carinho simples na coxa, que antes era um convite para o paraíso, mas que ela interceptou com um movimento sutil, quase imperceptível, mas que para mim soou como um grito de repulsa. Tô triste, né? Eu explodi, não gritei, mas o tom da minha voz era cortante. Falei o quanto me sentia sozinho, enquanto a falta de intimidade estava nos afastando. Falei que não era justo comigo, que eu era um homem no auge da minha força e desejo, e que ela me tratava como se eu fosse um vizinho de quarto. A Cláudia chorou, eram lágrimas de cansaço, de culpa e de raiva. Ela confessou que sim, a chama tinha diminuído, mas que ela não sabia como reacendê-la e que se sentia horrível por não conseguir satisfazer o meu desejo constante, né? Pelo menos ela reconhecia. O ápice veio uma semana depois, eu já estava mentalizando a separação, como eu ia viver sem aquela explosão de como eu ia viver sem aquela explosão de desejo que eu tanto precisava. Eu sabia que o divórcio viria e com ele a liberdade para buscar o que me faltava. Foi então que numa manhã de domingo, tomando café, a Cláudia soltou uma bomba que mudaria tudo. Ela me olhou nos olhos com uma calma assustadora e disse, né? Olha só o que ela falou, olha o convite que ela fez para ele. Renato, eu tive pensando muito. Eu amo você, não quero te perder por causa de algo que é mais químico do que emocional para mim, mas que é vital para você. E se a gente abrisse o nosso relacionamento? Eu quase engasguei com um pão de queijo. Parecia uma ideia completamente insana, vinda da arquiteta tradicional, recatada, que eu conhecia há 20 anos. Eu ri, um riso nervoso, e disse que ela não aguentaria a pressão, que o ciúmes é bicho traiçoeiro, mas ela estava séria e irredutível. Ela disse que se era o sexo que estava nos separando, talvez o sexo pudesse nos unir de novo, desde que fosse feito sobre as regras dela. Agora, bora ver quais são as regras. As regras eram rígidas. Primeiro, nada de segredos, tínhamos que saber com quem o outro iria se relacionar. Segundo, a gente tinha que conhecer a pessoa, o casal primeiro, em um ambiente neutro para checar a índole e a descrição. Terceiro, a relação de casal vinha sempre em primeiro lugar. Eu, no começo, achei a ideia muito maluca, até meio desesperadora, mas a chama do desejo, da aventura e a possibilidade de salvar o casamento me fizeram topar aquela ideia. Eu só precisava descobrir como diabos dois pais de família de Curitiba iriam encontrar outras pessoas dispostas a entrar nesse jogo. E é isso que a gente vai ver agora. Aceitar a proposta de Cláudia foi como assinar um contrato em branco. O medo estava lá, latente, misturado com uma curiosidade eletrizante e uma ponta de esperança. Eu me perguntava, será que isso vai nos curar ou vai nos destruir de vez? Mas a tentação de ter meu apetite sexual saciado, de sentir aquele tesão pulsante de novo, falava mais alto do que a razão. Cláudia, com a sua mente prática Cláudia, com a sua mente prática de arquiteta, foi a primeira a agir. Não podemos sair por aí perguntando para os amigos, Renato. Tem que ser algo discreto, profissional, se é que se pode chamar assim. Começamos a pesquisar, depois de algumas horas navegando em fóruns e sites especializados, caímos em um grupo de trocas de casais focado em descrição e encontros pré-agendados. Pareceu um ambiente mais seguro, alinhado com as regras da Cláudia. Era um mundo novo, cheio de códigos, apelidos e fotos que, devo confessar, aumentaram o meu desejo, né? Vocês sabem do que ele está falando. Meu coração batia acelerado como o de um adolescente que acabara de descobrir uma revista proibida. Nossas regras eram claras. Procurávamos um casal, não solteiros. A ideia era uma simetria, um equilíbrio para que ninguém se sentisse negligenciado. Passamos dias analisando perfis, a maioria parecendo mais interessado em um bacanal do que em um encontro civilizado, até que encontramos eles, Luiz e Mariana. Eles eram um casal negro, muito elegantes nas fotos, com um sorriso largo e muito seguros de si. Luiz parecia ter a
minha idade, talvez um pouco mais velho, com uma barba bem feita, Mariana belíssima, com um olhar que prometia travessura. A descrição do perfil deles era direta: casal experiente, busca casais discretos e abertos a novas experiências. Prezamos pelo respeito e boa conversa. Eles se apresentavam como pessoas reservadas, mas com um apetite sexual que buscava parceiros à altura. O Luiz me chamou no privado, a conversa estranhamente começou sobre negócios. Ele era corretor de imóveis de luxo. A Cláudia, que estava lendo tudo ao meu lado, gostou do jeito dele, cavalheiro, direto, mas sem ser invasivo. A gente trocou fotos e percebemos a química imediata. Não era química sexual ainda, mas a química social. Eles pareciam ser gente boas, discretos, alinhados. Cláudia relaxou um pouco, o que para mim já era meio caminho andado. Marcamos o primeiro encontro em um bar de vinho aqui perto do nosso apartamento, um lugar sofisticado, mas descontraído. O nervosismo era palpável, eu estava com o corpo quente, mas a mente gelada, pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu tinha que ir, né? Eu tinha que tentar salvar o meu casamento, ou pelo menos dar a vazão que o meu corpo pedia. Olhei para a Cláudia, que vestia um vestido preto que realçava suas curvas, e um olhar de quem estava prestes a pular no desconhecido. Estávamos a um brinde de mudar o rumo de 20 anos de história. Quando o Luiz e a Mariana chegaram, a tensão se dissipou um pouco. Eles eram exatamente como nas fotos, imponentes, bonitos, com uma aura de quem sabia o que queria, mas com uma cordialidade que nos colocou à vontade. Curitiba, afinal, é uma cidade pequena para um mundo tão grande, e a gente não podia dar bandeira. O bar era elegante e a conversa fluiu com uma naturalidade incrível. A primeira hora foi totalmente sobre amenidades, a arquitetura da cidade, os vinhos, a faculdade do meu filho, o desafio do mercado imobiliário para o Luiz. Cláudio e Mariana se deram bem de cara, falando sobre decoração e design. Eu ficava observando a Cláudia rindo com o Luiz rindo com a Cláudia. Ali estava o primeiro sinal estranho. Não era ciúmes, ainda não, mas uma sensação de que ele a via de uma forma que eu não a via há anos. E ela respondia a esse olhar. Ele ficou com ciúme, sim. Depois da segunda taça de vinho, o clima mudou. O Luiz, com a sua segurança característica, foi direto ao ponto, mas com uma elegância que a Cláudia apreciou. Renato, Cláudia, fomos muito honestos nas nossas intenções. Gostamos muito de vocês, do papo, da energia. Moramos aqui perto, a 2 quadras. Se vocês quiserem, podemos continuar essa conversa lá, sem pressa, sem pressão. Vocês dão o ritmo. O convite estava feito, era a hora do sim ou do não. Meu coração disparou, olhei para a Cláudia esperando que ela, a mente racional, dissesse não. Ela hesitou, piscou algumas vezes, eu me sentia estranhamente travado, um empresário de sucesso, de repente estava gaguejando, estava nervoso. Foi Mariana quem quebrou o silêncio, com aquele riso safado que eu já tinha notado nas fotos. Vamos, Cláudia, é só uma conversa confortável entre amigos. Garanto que temos um vinho melhor do que este lá. Cláudia olhou para mim, eu estava em chamas com o corpo gritando pelo sim, mas a mente ainda presa às amarras de 20 anos de monogamia. Ela sorriu, um sorriso que eu não via há muito tempo, um sorriso de quem estava se permitindo algo proibido, mas necessário. Tudo bem, Luiz, vamos. No táxi o silêncio era pesado, mas não era constrangedor. Eu segurava a mão da Cláudia e ela apertava a minha. Era o medo andando lado a lado com a excitação. Chegamos ao apartamento deles, que era de extremo bom gosto. Sentamos na sala e conversamos. Sentamos na sala, a conversa ainda leve, mas a tensão sexual era quase palpável, como uma energia que se acumulava no ar. Luiz, como um mestre de cerimônias, colocou uma música suave. Ele não se virou para nós com a mesma firmeza. Ele não se virou para nós com a mesma firmeza. Como é a primeira vez de vocês, queremos que fiquem totalmente à vontade. A gente começa, vocês observam, ou vocês dizem que querem, o que for para acontecer será do jeito que vocês desejarem. Eu mal conseguia falar. O
calor subia pela minha nuca. A Cláudia estava vermelha, mas seus olhos brilhavam. E então o meu corpo agiu antes da minha mente. Olhei para a Mariana, que estava com aquele riso esperando a minha reação, e eu a beijei. Um beijo intenso, inesperado, um beijo que era a quebra do gelo, a assinatura do meu novo contrato. Olhei para a Cláudia e diz, a voz rouca, Luiz, pode ficar com a minha esposa, eu vou ficar com a sua. A partir daquele momento, o ponto de não retorno estava cruzado. E agora? Bora ver o que aconteceu. A sala de estar, que antes era o palco de uma conversa civilizada, de repente se transformou. O beijo em Mariana foi o estopim. Foi como se eu tivesse liberado uma repressão de anos. O Luiz sorriu, um sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo, e pegou na mão da Cláudia. A gente não foi para o quarto. A coisa aconteceu ali na sala com uma rapidez e uma naturalidade que me surpreendeu. Enquanto eu e Mariana nos beijávamos com urgência, minhas mãos exploravam aquele corpo que eu só tinha visto nas fotos. Eu sentia a respiração dela ofegante, o cheiro dela, e a eletricidade que passava entre nós era avassaladora. Mas apesar da excitação, a minha mente estava em dois lugares ao mesmo tempo. A outra parte de mim estava fixada na Cláudia. Eu a via com Luiz ali do lado, com as carícias se intensificando. Luiz era um cavalheiro mais direto e a Cláudia, que sempre foi mais reservada comigo, estava se entregando de uma forma que me deixou confuso. Eu ouvia os sussurros do Luiz, a risada baixa da Mariana e os sons da Cláudia que estavam começando e os sons que a Cláudia estava começando a emitir. Naquele momento eu senti uma mistura de adrenalina e estranheza. Eu estava no auge da minha virilidade com uma mulher belíssima nos braços, mas a visão da minha esposa com outro homem me atingiu de um jeito que eu não esperava. Não era repulsa nem arrependimento, mas uma mistura de novidade e pavor. O sexo com a Mariana foi bom, foi muito bom. Ela era ousada, atrevida e sabia exatamente o que fazer para atiçar o meu tesão que estava represado. Ela me elogiava, me fazia sentir potente, desejado, exatamente o que eu tinha perdido com a Cláudia. Quando tudo se acalmou, a gente estava exausto, sentamos no sofá, ofegantes, os quatro. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio cúmplice. Olhei para a Cláudia e ela estava com o cabelo bagunçado, o rosto corado e um olhar de satisfação que eu não via há muitos anos. E esse olhar foi o primeiro choque. Não era só a minha busca por prazer que estava sendo saciada, era a dela também. E de alguma forma o fato de ter sido o Luiz e não eu a proporcionar aquilo me deu um nó na garganta. No táxi de volta no táxi de volta para casa, a Cláudia estava falante, animada. Ela me disse o quanto foi divertido, o quanto o Luiz era seguro e o quanto ela se sentiu desejada. Eu ouvia e concordava, tentando esconder a ponta de inveja que estava começando a nascer em mim. A gente havia salvado o casamento? Talvez, mas o preço parecia ser o meu orgulho. No final, combinamos de repetir porque no saldo final, o prazer e a aventura foram maiores do que o medo inicial, mas a semente do incômodo já estava plantada em mim. Agora a gente vai ver a próxima parte, ver como é que o Renato vai lidar com esse ciúme que ele sentiu, né? A gente repetiu a dose com a Luísa e a Mariana na semana seguinte, então quer dizer que na semana seguinte eles voltaram a ficar com o Luiz e com a Mariana. Aquele primeiro encontro havia quebrado o gelo e a segunda vez foi ainda mais intensa, mais direta. A excitação da novidade ainda estava lá, mas algo mudou para mim. Eu estava mais focado no que a Cláudia estava sentindo do que no meu próprio prazer com a Mariana. Dessa vez a gente não estava só experimentando, a gente estava buscando a satisfação plena. E o que eu ouvi e senti me atingiu como um soco no estômago. Eu estava ali, entregue a Mariana, que era fogo, pura paixão, mas eu não conseguia tirar a Cláudia da minha mente. Eu podia ouvir os gemidos dela, que eram diferentes, mais altos, mais longos. O jeito que ela se movia com Luiz não era o mesmo como ela se movia comigo. Parecia uma entrega total, sem freios. Ela parecia sentir um prazer mais intenso, mais completo do que ela demonstrava na nossa própria cama.
Aí pesou, né? Quando os casais se reverteram e eu voltei para a Cláudia, a minha cabeça estava a mil. Eu tentei ignorar, tentei focar no nosso momento, mas a imagem do Luiz, o cheiro dele nela, a lembrança dos sonhos que ela tinha feito, tudo isso me travou. Eu não consegui ter o mesmo desempenho, a mesma intensidade. Era como se a minha virilidade, que era a razão de tudo, tivesse sido questionada. O prazer que eu buscava se transformou em uma amargura. A volta para casa foi silenciosa, diferente da euforia do primeiro encontro. A Cláudia estava satisfeita, mas percebeu meu silêncio. O que foi, Renato? Você está estranho? Não gostou? Eu explodi, não gritei, mas fui duro. Gostei da Mariana, sim, mas me incomodou ver você, incomodou o quanto você parecia livre demais, o quanto você sentiu prazer com ele de um jeito que não sente comigo mais. Então ele ficou, né, um pouco revoltado. A discussão começou ali, no meio do carro em Curitiba fria. Desculpa, pessoal. A discussão começou ali, no meio do carro, em Curitiba fria. Ela ficou defensiva, você me colocou nessa situação. Você queria essa liberdade. Agora que eu estou aproveitando, você está com ciúmes? A Cláudia falou para ele, né? A regra não. A regra era não ter segredos, mas você não colocou no contrato que o seu orgulho não podia ser ferido. E ela tinha razão. O ciúmes me pegou de um jeito, o medo de perdê-la para a excitação do outro homem, a sensação de que ele era superior no quesito sexual, e isso me corroeu. Ele ficou com o ego ferido. A gente discutiu por horas. Eu sentia que ela estava sendo mais recompensada nessa troca do que eu. Ela me disse que talvez o problema não fosse a falta de interesse nela, mas a falta de novidade em mim, e aquilo doeu, mexeu no ego. A gente não se separou, mas a experiência que deveria nos curar nos rasgou de uma forma nova. A partir dali o controle foi embora, a gente parou de focar em casais para focar apenas em saciar a minha nova necessidade, provar a mim mesmo que eu ainda era o homem que eu achava que era. A discussão com a Cláudia, apesar de dolorosa, teve um efeito colateral perigoso. Ela me deu a licença ainda mais ressentida para continuar a busca. Os ciúmes que eu senti não me fez parar, me fez acelerar. Eu estava numa corrida insana para recuperar o meu orgulho, a minha virilidade ferida. Paramos de nos encontrar com Luiz e Mariana. O clima ficou pesado. Cláudia alegou que a experiência com eles era intensa demais para o nosso começo. Mas a verdade é que eu não aguentava mais ver o Luiz sendo o responsável por aquele prazer avassalador da minha esposa. Eu precisava de outras pessoas e de outras confirmações. Entramos numa espiral. A gente começou a frequentar clubes e a marcar encontros com outros casais que conhecíamos online. A regra de conhecer primeiro foi se afrouxando. Eu estava viciado na felicidade, na adrenalina da novidade e principalmente na confirmação de que eu era desejado. Para mim, a vida se tornou uma sucessão de licitações, academia e encontros secretos. A Cláudia me acompanhava, mas o brilho nos olhos dela estava sumindo. Ela notava que eu estava sempre à troca com uma droga. Desculpa, pessoal. Ela notava que eu estava usando-a. Desculpa, ela notava que eu estava usando a troca como uma droga, uma forma de fuga, e não mais como um remédio para o casamento. Eu estava com ela, mas não para ela. Eu estava em busca de meu próprio prazer egoísta. Renato, a gente começou a ir para nos salvar, não para você se perder. Ela me disse um dia. Eu me sinto como uma acompanhante de luxo, me sinto deixada de lado quando voltamos para casa. Você me cobra o desejo, mas agora só está atrás do desejo dos outros. Ela tinha razão. Eu estava negligenciando a nossa relação fora do ambiente liberal. Não tínhamos mais jantares normais, conversas sobre o futuro. Tudo era sobre o próximo encontro, a próxima mulher, o sexo fácil. Como ela chamava, era uma armadilha. Me dava um prazer momentâneo, mas me deixava vazio depois.
E a Cláudia, minha parceira de 20 anos, estava ficando cada vez mais isolada, mais triste e mais ciumenta. Ela começou a me questionar sobre os horários, sobre as saídas. O papel se inverteu. O ciúmes que antes era meu por ter visto ela feliz com o Luiz, agora era dela, vendo a minha obsessão por um estilo de vida que nos consumia. Desculpa, mas eu estava cego com a testosterona no controle, justificando tudo com a necessidade de ter o meu desejo satisfeito. Eu estava destruindo tijolo por tijolo o que a gente vinha tentado proteger e o pior, o meu vício estava me levando de volta para a primeira aventura, para o primeiro casal que me mostrou a porta de entrada. O Luiz e a Mariana tinham sido o ponto da virada, a primeira experiência que me mostrou o que era o swing, e a Mariana, em particular, havia deixado uma marca. Ela era livre, sem pudor, e o meu corpo reagia a ela de uma forma única. Depois da nossa briga e do nosso afastamento, eu comecei a sentir falta daquela química, a falta daquele riso safado, daquela entrega total, a falta da Mariana. O vício em sexo fácil era insaciável. Eu precisava de mais, precisava ser com ela. O problema era como a Cláudia e o Luiz haviam cortado laços e a nossa última interação foi carregada de tensão. A única forma era quebrar a regra mais importante de Cláudia, nada de segredos. Eu comecei a falar com a Mariana em particular pelas redes sociais, sempre com desculpas esfarrapadas, falando que queria pedir desculpas pelo meu comportamento, saber como ela e o Luiz estavam. Ela, esperta como era, percebeu as minhas intenções. Renato, se o Luiz descobrir, ele te mata. E a Cláudia também não vai gostar de você me procurando assim, ela me avisou. Mas eu insisti. Eu usei a minha frustração, a minha virilidade em chama, e ela, no fundo, parecia gostar da ousadia, do risco. Marcamos um encontro, foi em um hotel discreto no centro de Curitiba, na hora do almoço. Eu disse a Cláudia que tinha um almoço de negócios importante, uma nova licitação. E era mentira, né? O encontro com a Mariana foi explosivo, a energia era de proibição, de traição dupla. A gente mal conseguia falar, o desejo era imediato. Foi um ato sexual rápido, intenso, urgente. E para mim foi a confirmação que eu precisava. Ela era o meu vício, a minha válvula de escape, a minha desculpa, pessoal, a minha confirmação de que eu era um homem no auge do meu desejo. Eu saí de lá me sentindo o rei do mundo, um empresário que tinha o que queria, na hora que queria. O segundo encontro foi no dia seguinte, o terceiro na mesma semana. Eu estava completamente fora de controle. As mentiras se acumulavam, eu estava traindo a Cláudia, traindo o Luiz e o pior, traindo a regra que era a base da nossa tentativa de salvação. A Cláudia, já insegura, começou a farejar algo. Ela me perguntava sobre os negócios, sobre o cheiro diferente no carro. Eu, frio calculista, inventava histórias. O risco era altíssimo, mas o prazer de manter aquele segredo, aquela relação carnal proibida, era irresistível. Eu não pensava nas consequências, eu só pensava no agora, na próxima vez que eu teria a Mariana nos meus braços, enquanto o Luiz e a Cláudia viviam suas vidas sem desconfiar da bomba relógio que eu tinha acionado. Eu estava prestes a descobrir que o jogo da troca, as regras existem. Eu estava prestes a descobrir que no jogo da troca as regras existem para serem respeitadas. Todo segredo tem data de validade. E o meu estava prestes a expirar. Eu estava tão cego pelo vício e pela adrenalina da traição que me descuidei de um detalhe muito importante. A Cláudia, já desconfiada, pegou meu celular enquanto eu tomava banho. Não precisou de muito. Eu havia esquecido de apagar o histórico de mensagens com a Mariana. Vacilou. Ali estavam as combinações de horários, os nomes dos hotéis, as palavras de baixo calão que a gente trocava. Estava tudo ali, inclusive fotos íntimas, tudo. Em preto e branco. Quando saí do banheiro, a Cláudia estava branca, segurando o telefone como se fosse uma arma.
Ela não gritou, o silêncio dela foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Com a Mariana, Renato, escondido, a única regra que tínhamos era essa, a única, e você quebrou por causa da vaidade. Eu tentei argumentar, tentei me desculpar, mas não havia defesa. Eu havia cavado a minha própria cova. A Cláudia ligou imediatamente para o Luiz. Ela não poupou os detalhes, a voz dela tremia, mas era firme. O Luiz apareceu em nossa porta em menos de meia hora. Não sozinho, Mariana estava com ele. A cena foi de terror. O Luiz, o homem elegante e seguro que eu conhecia, estava vermelho de raiva e os olhos cheios de ódio. A Mariana estava assustada, chorando, tentando se esconder atrás dele. Ele não esperou por explicações. O Luiz era um homem grande e forte. Ele veio para cima de mim, a Cláudia gritou, a Mariana chorou, mas ele me deu um soco e me derrubou. Eu tentei reagir, mas a fúria dele era incontrolável. Ele me acertou de novo, gritando que eu era um desleal, um traidor, que eu havia manchado o código de conduta deles e o pior, a confiança. A Cláudia interveio se colocando na frente dele, pedindo para ele parar. Foi a intervenção dela que fez com que ele parasse. Ele me olhou caído no chão, segurando e cuspiu no chão. Você acabou com tudo, Renato. Acabou com a confiança, acabou com a única coisa que importava. Ele pegou a Mariana, que soluçava, e foi embora sem olhar para trás. A minha casa virou um campo de guerra em ruínas. Eu sangrando, humilhado, a Cláudia sentada no sofá com as mãos na cabeça, o rosto inchado. Ela começou a falar, mas não comigo. Ela falava com as paredes em tom de confissão, mas não era para mim, para eu ouvir. Isso tudo é culpa minha, ela repetia. Fui eu que sugeri abrir, fui eu que não soube te amar o suficiente para que você parasse de buscar isso. Eu pensei que o risco nos uniria, mas o risco só mostrou quem você é de verdade e o que eu me tornei. Eu estava destruído física e emocionalmente. A minha busca egoísta por prazer fácil, por uma confirmação da minha virilidade, havia custado muito caro. Eu tinha perdido não só a Cláudia, mas o respeito de um casal que havia confiado em nós e que agora me odiava. A aventura havia terminado e o que restava era a mais pura e cruel consequência dos meus atos. Agora vamos ver a última parte. O apartamento estava silencioso depois que o Luiz e a Mariana foram embora. O que restou foi o cheiro de sangue e a destruição de 20 anos de casamento. A Cláudia me ajudou a limpar o rosto, mas sem carinho, com uma frieza profissional. Naquela noite a gente dormiu em quartos separados. Na verdade, a gente mal dormiu. O medo da separação era real, palpável. Eu estava com o rosto inchado e a alma dilacerada. Eu tinha que lutar não pelo meu prazer, mas pela minha família, pelo meu filho que estava prestes a voar do nosso ninho. No dia seguinte, a Cláudia me olhou e fez a única proposta que poderíamos aceitar. Eu te perdoo, Renato, mas não por você, pelo o que a gente construiu, pelo nosso filho, mas a gente vai ter que recomeçar do zero e não vai ser fácil. O primeiro passo foi radical, cortar todo o contato com o mundo swing, apagamos perfis, bloqueamos números, foi como se o vício tivesse sido arrancado à força. O segundo passo foi procurar ajuda. Entramos em uma terapia de casal intensa aqui em Curitiba mesmo. Nossos encontros eram de dor, de lavar a roupa suja, de expor as feridas. Eu tive que ouvir o quanto meu ego, minha necessidade de validação, a minha virilidade exagerada foram os responsáveis por tudo. E ela teve que confessar o quanto o desinteresse dela também nos empurrou para este abismo. O terapeuta nos ajudou a entender que o problema nunca foi a troca em si, mas a falta de comunicação e o uso do ato sexual como uma fuga. Os ciúmes que eu senti não era do Luiz, era do meu medo de não ser o bastante para a Cláudia. E a minha traição foi o meu jeito covarde de me sentir suficiente, mesmo que por um breve momento. O terceiro passo, e talvez o mais inesperado para um empresário como eu, foi a fé. A Cláudia sugeriu que começássemos a frequentar uma igreja, não para buscar moralismo, mas para buscar um propósito maior, uma base de valores que tínhamos perdido. Começamos a ir juntos e ali na simplicidade da comunidade a gente começou a encontrar uma paz.
Não é fácil, o casamento não voltou a ser o de 20 anos atrás, as feridas estão cicatrizando, mas as marcas do soco do Luiz e da traição ainda estão ali, na memória. A gente está aprendendo a namorar de novo, a se descobrir de novo. O ato sexual, embora menos frequente do que eu gostaria, voltou a ser íntimo, a ter conexão emocional. A gente está se reconstruindo tijolo a tijolo nas ruínas que a aventura nos deixou. Eu não sou mais o Renato arrogante, cego pelo próprio tesão. Hoje eu sou o Renato que entende que a verdadeira virilidade não está na quantidade de parceiras, mas na força de reconstruir e proteger a única pessoa que realmente importa. A gente segue tentando, eu e Cláudia unidos, mas agora sob uma nova regra. O segredo não é o inimigo, o ego é. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história, né? Uma história muito bacana aí. Gostei muito desse relato, o relato do Renato e da Cláudia, né? De como eles tiveram essa ideia mirabolante, maluca aí de abrir o relacionamento e como isso quase destruiu o casamento deles por completo, né? Sorte que ela foi sábia, perdoou ele, ela assumiu, né, de que em parte a culpa foi dela também, a Cláudia, né, a culpa em parte foi um pouco dela também, né, e eles conseguiram aí fazer uma recuperação do casamento deles, mesmo que de forma gradual, menor, né, mas estão conseguindo seguir a vida, né, a relação física deles, a relação íntima deles melhorou um pouco mais, a relação sexual dele melhorou um pouco mais, mas é isso, né, pessoal? Às vezes a gente precisa se destruir para se reconstruir, né? Às vezes a gente precisa estar no fundo do poço para entender aonde a gente quer chegar e ver a luz no fim do túnel. No caso desse casal, eles precisaram passar por tudo isso para entender que eles precisavam encontrar uma comunhão com Deus, uma comunhão com um casal, para tentar resgatar e salvar o casamento deles, né? Mas é isso, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse relato, pessoal. Vocês gostaram? Sim ou não? Deixem aí nos comentários, vou adorar ouvir a sua opinião. E curte esse vídeo, pessoal, é rapidinho, não custa nada, é de graça e me ajuda muito. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau!